Há vários anos eu venho investindo em fundos imobiliários e acumulando rentabilidade, seja na forma de valorização das cotas ou então no recebimento dos aluguéis dos fundos imobiliários. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar quanto eu tive de rentabilidade no MXRF11 nos últimos 12 meses. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado que eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Então, para você que quer aprender a investir em fundos imobiliários, quer aprender a construir uma renda passiva através desse investimento que tem se popularizado tanto nos últimos tempos, fica comigo até o final desse vídeo. Lembrando que todo o conteúdo que eu posto aqui tem o cunho educacional e não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal porque sai vídeo todo dia, nem que seja vídeos curtos, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante comigo. E agora, sem mais enrolação, já entrando aqui no site MyProfit, que é basicamente onde eu controlo os meus investimentos, você já consegue ver aqui o meu patrimônio nesse mês de fevereiro de 2024 em fundos imobiliários, né? Então, em fundos imobiliários, nesse momento, eu tenho aproximadamente R$70 mil e um pouquinho a mais do que isso, né? Aqui tá falando R$70.471. E existem diversas plataformas onde você consegue fazer o gerenciamento dos seus investimentos. Não é por aqui que você vai investir caso você tenha interesse em investir em fundos imobiliários. Para investir em fundos imobiliários você precisa de uma corretora de valores, depois eu vou mostrar aqui por onde que eu invisto em fundos imobiliários nesse momento. E aqui, né, você consegue ver que eu tenho esse valor investido de R$70.471 distribuído em vários fundos imobiliários. Descartando esses dois últimos fundos aqui, que são fundos que eu tenho um pouquinho de cotas há muito tempo, acabei não vendendo por pura preguiça mesmo. Então, tirando esses, os outros fundos são fundos que eu invisto com certa regularidade. E aqui você consegue ver que eu tenho uma exposição maior em VILG11, que é um outro fundo imobiliário, né? Um fundo imobiliário do tipo tijolo. Tem aqui o BCFF11, que é um fundo imobiliário que é caracterizado por ser um fundo de fundos, é um fundo que contém fundos na carteira do fundo. É bem confuso isso, mas na prática é bem simples. É um fundo que investe em cotas de fundos imobiliários. E aí tem aqui o RBRY11, que é um fundo do tipo papel, que investe em dívidas imobiliárias, assim como o MXRF11, que é o foco desse vídeo. Temos aqui também o VISC11, aí tem aqui o MXRF11, eu tenho um valor de R$7.000,94. Eu não investi esse valor de uma vez no MXRF11, foram vários aportes ao longo do tempo e eu vou mostrar isso também. E tudo isso compõe a minha carteira de fundos imobiliários. E olhando aqui qual foi a minha rentabilidade em fundos imobiliários, comparando, por exemplo, com o Ibovespa, que é um índice de ações brasileiras, as maiores ações aqui do Brasil, e comparando também com o S&P 500, no prazo de exatos um ano, né, do dia 20 de fevereiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2024, dia de ontem, na verdade, né, porque ele está calculando o dia de ontem porque hoje ainda não fechou. E aí, como você pode ver aqui, a minha rentabilidade acumulada, incluindo proventos, que seriam os aluguéis que eu recebi dos fundos imobiliários, está batendo a rentabilidade do Ibovespa, que também inclui os proventos. Então sim, em fundos imobiliários eu estou batendo o rendimento da Bolsa de Valores nesse momento. Já o S&P 500, que é o índice semelhante ao Ibovespa, mas dos Estados Unidos, eu não estou batendo ele, mas veja que a rentabilidade está bem aproximada. E considerando que fundos imobiliários é um tipo de investimento muito menos arriscado do que empresas, do que ações, o normal seria a rentabilidade dos fundos imobiliários ser inferior à rentabilidade no mercado acionário. Então aqui a gente conseguiu uma boa rentabilidade nesse período de 22,21%. Se nós fôssemos anualizar o retorno aqui, seria algo próximo de 1,7% ao mês até 1,8%. Isso porque existe o efeito de juros compostos, então não necessariamente é esse valor de 22,21 dividido por 12 meses. Mas veja que é um rendimento muito interessante, aqui considera valorização e recebimento de dividendos. Mas Marco, você não falou o que é um fundo imobiliário, eu vou investir em algo que eu nem conheço. E para você que não sabe o que é um fundo imobiliário, né, tem uma explicação aqui muito simples que eu peguei no site da Nuinvest. Já fala aqui, né, o que é FII, que é Fundo de Investimento Imobiliário. Fundos imobiliários são um tipo de fundo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários como shoppings, hospitais e prédios comerciais ou ativos relacionados, como CRIs, CRAs também entrariam. Ao adquirir cotas de fundos imobiliários, você se torna um dos donos, entre aspas,
aspas, desse imóvel recebendo rendimentos dos aluguéis. Você vai receber os aluguéis proporcionais ao tanto que você tem de cotas do fundo. Se cada cota tem direito a receber R$1 em dividendos e você tem 100 cotas, você vai receber 100 vezes R$1. Se você tem 1000 cotas, você vai receber 1000 vezes R$1. Então é basicamente assim que funcionam os fundos imobiliários. E tem gente que fala que investir em imóveis físicos é melhor do que investir em algo que você nem sabe o que está acontecendo, né? Essa é a desculpa que muitas pessoas utilizam para não investir em fundos imobiliários. Mas vamos aqui a um cálculo muito simples. O retorno médio anual líquido de imóveis que você compra e aluga gira em torno de 4% ao ano. Isso é o retorno líquido, já descontando o imposto de renda que muito provavelmente iria incidir. Sendo assim, né, em um valor de R$1 milhão investidos, então você foi lá, comprou um imóvel de R$1 milhão, você aluga ele, aí depois tem imposto, tem um monte de coisa, talvez o inquilino sai, deixa alguma coisa estragada dentro do imóvel, você tem que arrumar, então tem uma série de burocracias que geram custos e aí isso abate no valor, no fim das contas sobra 4% ao ano. Em R$1 milhão, você teria um retorno médio de R$40 mil ao ano. E se você investisse esses R$1 milhão em fundos imobiliários, quanto que você teria de retorno? Olhando aqui o MXRF11, você teria um dividend yield nesse momento acima de 13%. Aqui seria referente aos últimos 12 meses, 13,04%. Então, veja que investindo R$1 milhão, você iria receber anualmente R$130.400. Isso aqui é R$90 mil a mais do que se você tivesse comprado um imóvel de mesmo valor e alugado esse imóvel. Ah, Marco, mas o meu imóvel se valoriza de acordo com a inflação. Beleza, então vamos considerar aí que o seu imóvel se valoriza 5% ao ano, que é mais ou menos a inflação média aqui no Brasil. Então a gente desconta dos 13%, 5%. Então o fundo imobiliário estaria te pagando 8% mais inflação, seria mais ou menos nessa lógica. Então o valor que você estaria efetivamente recebendo, já descontando a inflação, seria de R$80 mil anuais, que ainda é o dobro de um imóvel físico. E essa lógica de descontar a inflação só funciona nesse caso porque o fundo imobiliário MXRF11 é um fundo do tipo papel, ele investe em dívidas imobiliárias. Se ele fosse um fundo do tipo tijolo, que investe em imóveis mesmo, em galpões logísticos, em coisas, digamos assim, você teria essa correção inflacionária no próprio valor patrimonial do fundo. Então não se aplicaria esse desconto. Mas como ele investe em dívidas imobiliárias, as próprias dívidas imobiliárias já meio que te pagam essa correção inflacionária. Por isso que os fundos de papéis geralmente têm um dividendo maior do que fundos do tipo tijolo. E agora olhando as características do MXRF11, ele tem uma liquidez média diária de 12,2 milhões. Isso daqui é muito importante, né? Caso você seja um investidor muito grande, tenha muito dinheiro para investir no fundo, é interessante buscar fundos mais líquidos, porque assim você consegue liquidar o seu valor total das cotas, caso você queira, caso seja necessário. Do contrário, se o fundo tem uma liquidez média diária bem mais baixa e você for um grande investidor, você talvez não conseguiria vender todas as suas cotas de uma vez, e se você fizesse isso, você iria gerar uma pressão vendedora que iria fazer com que o preço do fundo caísse. E isso daqui é muito bom, né? Ele tem uma liquidez média diária muito alta. Temos aqui também o último rendimento, que foi de 10 centavos. O preço de uma cota dele está em R$10,51. Ou seja, a cada R$10,51 que você investe aqui nesse fundo, você comprou uma cota, você ganha o direito de receber no próximo mês aluguéis, na média aí de 10 centavos, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. E aí o dividend yield dos últimos 12 meses ficou em 13,04%. Tem aqui um patrimônio líquido de 3,3 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota é nesse momento de 9,92, então ele está um pouquinho acima do valor patrimonial, né? O valor de mercado está um pouco acima do valor patrimonial do fundo, o que não necessariamente é algo muito negativo, afinal ele é um fundo que paga muito bem, mesmo agora com a taxa Selic em queda. Aqui nós temos o histórico do pagamento de dividendos desde junho de 2016, que foi quando esse fundo entrou
entrou aqui na bolsa, ou pelo menos é o prazo que nós temos aqui no site, que inclusive é o site Funds Explorer, que é por onde eu analiso geralmente os fundos imobiliários. Então você consegue ver que ele recorrentemente, desde 2016, já faz aí quase 8 anos, vem pagando consistentemente os seus dividendos, né? Passamos aí por vários períodos conturbados, queda de juros, subida de juros, agora queda de juros novamente, crise da pandemia, tivemos várias coisas acontecendo e ele continuou pagando do mesmo jeito. Então é um fundo extremamente saudável nesse sentido. Aqui embaixo nós temos algumas outras informações, não são muito importantes. Temos aqui alguns comparativos de valorização. Pegando aqui o prazo de 5 anos, ele é um fundo mais estável, que é uma característica de um fundo de papel. Então digamos que existem momentos onde é mais interessante investir nesse tipo de fundo e momentos onde é mais interessante ficar um pouco mais distante desse tipo de fundo de papel. Nós tivemos aqui um momento de supervalorização antes da pandemia, tivemos a pandemia, e esse daqui foi um momento de grande oportunidade que eu inclusive comecei a investir nesse fundo quando ele abriu um espaço interessante ali, com um belo desconto referente ao seu valor patrimonial. Se valorizou, começou a cair, aqui eu me desfiz das minhas cotas, depois eu vou mostrar um pouquinho mais isso, mas foi simplesmente um custo-oportunidade, não faria sentido continuar nesse fundo, eu acabei vendendo e investindo dinheiro em outra coisa. Peguei aqui esse período de baixa novamente e continuei investindo, eu vou mostrar isso também. E aí aqui embaixo nós temos mais informações, se você clica para ver no mapa, você consegue ver os imóveis que ele tem. Como esse é um fundo do tipo papel, ele naturalmente não tem imóveis, ele tem alguns aqui, mas a tendência é que um fundo de papel que seja totalmente fundo de papel não tenha absolutamente nenhum imóvel, apenas dívidas imobiliárias. Marco, mas por onde que eu invisto em fundos imobiliários? Você vai investir em fundos imobiliários por meio de uma corretora de valores. Eu invisto em fundos imobiliários por meio da corretora do Banco Inter nesse momento. Recentemente eu fiz a portabilidade porque eu tinha uma carteira somente de fundos imobiliários e aí eu investia pela corretora Rico. Como eu já concentrava boa parte dos meus investimentos em ações e outras aplicações no Banco Inter, eu acabei fazendo a portabilidade da Rico para o Banco Inter. E aqui você consegue ver a minha distribuição de investimentos aqui dentro do Banco Inter. O valor total aqui dentro está ocultado, obviamente, mas você consegue ver os percentuais. Eu tenho aqui em renda variável 67,4%, em renda fixa 18,9% e em tesouro direto, que também seria parte de renda fixa, em 13,6%, né, dentro do Banco Inter. Eu tenho também investimentos internacionais que eu faço por outra plataforma, tenho investimentos em criptomoedas que eu também faço por outra plataforma e outros investimentos de renda fixa eu faço por outra plataforma também, que é o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval, que são contas que de vez em quando eu trago algum investimento delas aqui. E como prometido no início do vídeo, eu vou mostrar agora a rentabilidade que eu tive no MXRF11 e também na minha carteira de fundos imobiliários de um modo geral. Olhando aqui o quanto eu recebi de proventos no MXRF11, como eu falei, eu investi em 2 momentos nele, né? Eu comecei a investir ali em 2020, logo depois da pandemia. Tivemos um período de valorização interessante, depois surgiram outras oportunidades, eu acabei vendendo esse fundo, me desfiz das cotas e acabou ficando algumas cotas ali que eu não vendi, não lembro por qual motivo eu fiquei com essas cotas e eu continuei ainda recebendo algum valorzinho. E aí ali no período de 2022 eu reinvesti novamente e isso foi aumentando o valor de proventos que eu recebia, né? Aqui você consegue ver os proventos de R$ 4,40, ficou nisso por um tempo e eu geralmente investia o que sobrava de outros investimentos, né? Então, em um determinado mês, eu não ia pegar ali, né? Tinha 5 fundos para investir e eu ia investir R$1.000, por exemplo, R$200 em cada fundo. Eu não fazia dessa forma, eu geralmente investia em um determinado mês nos ativos que estavam mais descontados naquele mês. Então, não necessariamente eu fazia todos os meses aportes no mesmo fundo imobiliário. Até porque na minha estratégia eu não vejo vantagem em fazer isso. Eu prefiro pegar momentos onde certos ativos estão mais descontados e investir um pouco mais nesses ativos naquele momento. E aqui eu comecei a investir não apenas no MXRF11, mas em outros fundos também, comecei a aumentar a exposição e você consegue ver que o valor recebido em dividendos, em proventos, foi aumentando. Foi aqui de R$15,40, R$29, ficou mais ou menos nessa faixa. Depois eu fiz um novo aporte aqui em janeiro de 2023 e no
mês de fevereiro eu fui receber aqui R$ 53,68, ficou mais ou menos nesse valor por algum tempo, e aí no mês de setembro de 2023 eu fiz um novo aporte em MXRF11 e o meu rendimento subiu para R$ 73,81 só nesse fundo. E se você olha aqui, né, o Yield on Cost, que é o IOC, ele está nesse período aqui em 1,06%, aqui em 1,06 também, e nesse período aqui ficou acima de 1% ao mês. Isso daqui é o mesmo que você investir em algum título de renda fixa que te pague mais de 1% ao mês, que hoje em dia você já não encontra no mercado. Então os fundos imobiliários são, inclusive, uma alternativa muito interessante para quem está perdendo rentabilidade, de certa forma, né? Reduzindo a sua rentabilidade em renda fixa por conta da queda de juros e quer manter aquela previsibilidade de recebimentos mensais e ainda com certa segurança. Os fundos imobiliários cumprem com esse propósito. Mas não é qualquer fundo imobiliário, né? Porque existem algumas métricas que você precisa analisar nos fundos imobiliários. Se você está analisando um fundo do tipo tijolo, que tem imóveis físicos, o ideal é que você procure fundos que tenham vários ativos, de preferência em vários estados, e de preferência ainda mais na região sudeste, que é uma região de maior poder aquisitivo. Outras coisas que você tem que analisar é também não apenas a questão de preço, porque isso é importante, mas não é decisivo, mas é importante você olhar se você está pagando o maior preço histórico ou então um preço mais descontado. O próprio MXRF11 já chegou a bater aqui a casa dos R$12 e antes da pandemia chegou a quase R$15, mas foi um período muito atípico. No geral, R$11 seria meio que um limite, assim, porque ele já estaria com uma relação preço sobre valor patrimonial em 1,10, que é bem elevado para um fundo de papel. Então esse daqui é um indicador muito importante de você analisar. Eu geralmente tento investir em fundos imobiliários com uma relação de preço sobre valor patrimonial mais baixa, de preferência abaixo de 1, mas eu não me limito apenas a fundos que estejam com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Tem aqui também uma outra métrica que é a relação de dividendos, né? Você olhar o histórico de dividendos, se o fundo tem uma previsibilidade. Não só isso, você precisa olhar também a vacância do fundo, se o fundo tem imóveis sem alugar, quais são esses imóveis, se isso está acontecendo há muito tempo. Em fundos do tipo tijolo, você vê isso de uma forma mais clara. Já os fundos do tipo papel, você vai descer lá embaixo aqui nesse site, vai pesquisar o relatório gerencial do fundo. Então a gente já tem aqui, ó, relatório gerencial janeiro de 2024. Vamos entrar nesse daqui mesmo, só para você entender como que você analisa um fundo imobiliário do tipo papel. Então aqui você vai ter uma série de informações, muitas são importantes, mas o que eu quero aqui é saber quais são os CRIs que esse fundo investe. E aqui nós já temos a relação dos fundos imobiliários que esse fundo MXRF11 investe. Então nós temos aqui vários indexadores, você consegue ver as taxas, você tem várias informações e como você pode ver é um fundo extremamente diversificado, tem muitos CRIs, isso dá bastante segurança para nós cotistas. Dependendo do fundo, você vai ver algumas empresas que talvez você nunca ouviu falar, aí você dá uma pesquisada na empresa, você consegue encontrar algumas informações. Fundos mais arriscados vão ter CRIs de emissores mais arriscados, fundos mais seguros vão ter CRIs de emissores mais seguros. Geralmente as taxas são menores, mas é mais previsível. E essa daqui é basicamente a evolução dos proventos recebidos de MXRF11 e como você pode ver, o meu Yield on Cost ainda se encontra no patamar aqui próximo de 1% ao mês. Olhando aqui agora os dividendos recebidos de todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, o Yield on Cost ele é um pouco menor aqui no período mais recente, né? De janeiro que eu já recebi tudo, tem aqui um Yield on Cost de 0,87. Então ele gira na faixa de 0,9% ao mês, fora a valorização. Então isso daqui é referente ao meu custo, não necessariamente ao preço que está a cota do fundo nesse momento. E aqui para você ter uma ideia, eu estou recebendo mais ou menos R$580 dos fundos imobiliários e eu investi aproximadamente R$60 mil. Aquele valor total de R$70 mil foi dividendos que eu recebi ao longo do tempo e eu acabei reinvestindo esses dividendos e também a própria valorização das cotas dos fundos. E olhando aqui a rentabilidade que eu tive no MXRF11, incluindo proventos, ao longo desses 12 meses, comparando com o Ibovespa e o S&P 500, o MXRF11 me entregou 34,26%, que é muita coisa.
Descendo aqui você consegue ver que desde o início eu recebo mais. Esses picos aqui muito provavelmente são o recebimento de dividendos e aí eu reinvestia o valor. E aí teve também a valorização porque eu peguei um período onde o MXRF11 estava mais barato. E como eu falei, nesse período de 12 meses eu investi ao todo uns 60 mil reais, tive até esse momento uns 3.200 reais de rentabilidade referente ao preço pago pelos ativos e recebi ao todo mais ou menos aí uns 6.500, 6.900 reais em dividendos. Somando tudo isso, você tem o total de 70.400 reais, que é o valor da minha carteira nesse momento aqui. Então, parte desse valor eu não precisei de fato investir, foi apenas o dinheiro rendendo mais dinheiro. Então, para resumir a pergunta inicial do vídeo, quanto rendeu o MXRF11 no período de 12 meses? Ele me entregou uma rentabilidade total, somando dividendos mais valorização, de 34,26%, que é muita coisa. Se nós fôssemos anualizar essa taxa, ficaria em algo próximo de 2,6%. Essa conta eu fiz de cabeça, então é provável que eu tenha errado um pouquinho nela, mas ficaria acima de 2% de rentabilidade ao mês, o que é muita coisa. Agora comenta aqui embaixo se você tem MXRF11 na sua carteira, se você investe em fundos imobiliários, ou se você não investe, por que você ainda não investe nessa excelente classe de ativos. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.